Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop Pério Lucrativa Descomplicada. Eu sou a professora Cristina Miura e nesse workshop de 3 aulas você aprenderá o passo a passo que mais de 2.000 dentistas, clínicos gerais e especialistas de todas as áreas seguiram para salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade, perda óssea, recebendo até R$20 mil por um único tratamento. Durante esse workshop você vai descobrir como concorrer a uma bolsa de estudos para o método dentista que salva dentes, um ultrassom WK e outros produtos que somam mais de R$7 mil. E você pode ainda receber um certificado de participação do workshop, mas para isso você precisa seguir algumas regras que eu vou revelar ainda nessa aula. Nessa primeira aula você vai descobrir como tratar periodontite, mobilidade e perda óssea na metade do tempo clínico sem ser periodontista. E eu sei que essa história de salvar dentes condenados, recebendo até R$20 mil por um único tratamento, pode fazer você ficar meio desconfiado. Afinal, a maior parte dos dentistas, quando se depara com uma periodontite com mobilidade ou perda óssea, já vai logo recomendando exo e implante, achando que essa é a única ou melhor opção para o paciente. Por isso, eu preciso que você preste atenção no que aconteceu na vida desses alunos após aplicarem o conhecimento que você está prestes a ter acesso. Eu estou tratando uma paciente, sabe quanto que eu cobrei dela, Cristina? Estou te contando isso, R$20 mil. Foi o preço que eu cobrei do tratamento dela. Mas sabe por quê? Sabe por que ela chegou? Indicada por um colega para fazer extração de todos os dentes e fazer 2 próteses protocolo. Eu não vou fazer isso, não é essa odontologia que eu quero. Bati 20 mil já, mais de um mês, só no cartão de crédito. Fora Pix e dinheiro. Consigo hoje faturar R$50 mil no consultório. Eu posso dizer que eu já bati um recorde de R$46 mil fazendo periodontia método Cristina Miura. Hoje eu faturo em média R$50 mil por mês. Eu estou tirando em torno de uns 30 mil só de pele. O faturamento bruto fica em torno de 30 mil. Eu atendo 2 dias e meio da semana. Eu aumentei, o meu faturamento a R$13 mil, trabalhando 3 dias no mês. R$58 mil já, desde fevereiro que eu comecei o curso. Eu ultrapassei os 30 mil, só da pele. Eu atendo da 1 até as 7h30 da noite. E dia de sexta-feira também, geralmente eu não atendo. Esses dentistas são pessoas comuns que até pouco tempo atrás viviam uma realidade muito diferente dessa. Eles não possuem clínicas de luxo, nem estão situados em bairros chiques. Alguns deles nem consultório têm, como é o caso da doutora Laila e da doutora Fabiana. E alguns deles estavam prestes a desistir da odontologia por causa do baixo faturamento, das sequelas físicas adquiridas no exercício da nossa profissão. Síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, lombalgia, cervicalgia e DORT. Antes de aprofundar o tema da aula de hoje, eu preciso te explicar como surgiu o método que mudou a minha vida e a vida de mais de 2.000 dentistas. O meu sonho sempre foi ser professora, mas a minha mãe, que se formou em pedagogia, me impediu de fazer a mesma coisa do que ela. Já no 2º ano da faculdade, eu participei de um programa de iniciação científica na área de microbiologia e eu trabalhei analisando a resposta imune a doenças periodontais. Aí logo que eu me formei em odontologia, eu passei no mestrado em microbiologia na UEL e já pensando em me tornar professora universitária. Aí no 1º ano de mestrado, eu já comecei a dar aula na graduação de odontologia da Unipar, em Cascavel, onde eu fiquei lá por 15 anos. Aí um pouquinho depois eu comecei a minha especialização em pério, porque eu queria ser uma profissional que promove a saúde e não de só esperar a doença acontecer para depois começar a tratar. E como eu fazia mestrado em microbiologia, eu tinha acesso à Escola Paulista de Medicina em São Paulo. E em 98 já era a maior biblioteca de artigos científicos do Brasil, acho que da América Latina. E eu ia para lá de ônibus, voltava com a mala cheia de fotocópias de artigos científicos em inglês sobre periodontia. Eu comecei a mostrar esse material aí para os meus professores da especialização e eu descobri que eu já estava aprendendo uma pério que já era desatualizada, uma pério 100% cirúrgica. Isso me deixou assim com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu comecei a pensar, puxa, tô pagando tão caro por essa especialização para ter aula com professores que nem dominam inglês para ler as novas descobertas científicas e
mas era o que tinha no momento, né? Então, eu segui dedicando a especialização sempre com um olhar para essa literatura científica internacional. Em 2000, eu abri o meu primeiro consultório e não demorou muito para descobrir que boa parte do que eu tinha aprendido na especialização não se aplicava no mocho. Na verdade, a pério que os professores estavam me ensinando, nem eles mesmos aplicavam, porque muitos não atendiam, eram os dentistas do dedo seco, só ficavam fazendo pesquisa. Em 2001, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos pelo Rotary e eu visitei dezenas de consultórios odontológicos. Lá eu aprendi lições valiosíssimas que nenhum livro ou especialização nunca me ensinaram. Lá eles enxergam a odontologia como um negócio. Eles têm uma visão de organização das rotinas focadas em organizar os processos e maximizar os lucros, oferecendo sempre um serviço de excelência. Mas em 2005, a Denise nasceu e foi ficando cada vez mais difícil conciliar essa rotina de aulas com o consultório. Em 2007, ela começou a chorar de saudade e aí eu comecei a decidir internamente a pedir demissão da faculdade para trabalhar apenas no consultório. Aí logo em seguida eu engravidei do Marcel e me desliguei assim de vez da faculdade para me dedicar mais à criação dos meus filhos. Mas daí eu precisava encontrar alguma forma para continuar ganhando bem, trabalhando menos horas no dia. Eu precisava estar em casa às 18 para estar com meus filhos. Aí que o Dr. Laerte Brem, o coordenador do curso e meu amigo pessoal da Unipar, me falou que a nova onda da odontologia vai ser a implantodontia. E em 2008, então, eu fiz a minha especialização em implanto e algum tempo depois eu já estava atendendo em 10 consultórios diferentes na cidade de Toledo, em cidades próximas de Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Capitão Leônidas Marques. Eu pegava a estrada e chegava a percorrer 180 quilômetros num único dia. Eu morria de medo de acontecer alguma coisa na estrada, um acidente, furar um pneu ou ficar sem sinal de celular. E por muito tempo eu engoli esse medo, porque a minha agenda era lotada. Eu fazia até 80 implantes por mês e eu faturava mais de 100 mil reais. Mas depois que eu pagava todos os custos, pagava os parceiros, sobrava aí na conta mais ou menos 10, 15 mil reais. Nessa altura, eu já tinha feito o MBA em gestão e eu fazia conta de tudo. Apesar do bom faturamento, o implante é um bom procedimento, mas com um alto custo financeiro. Aí tem componente dos implantes, cilindros de proteção, cicatrizador, transfer análogo e ainda tem os gastos do laboratório protético, motor de implante, kit cirúrgico, material de moldagem e cada material reduz a lucratividade do procedimento. Aí essa baixa lucratividade começou a me incomodar e me fazia com alguma frequência repensar se todo esse esforço valia a pena. Mas como eu estava trabalhando menos, conseguindo criar meus filhos, eu fui seguindo. Acontece que implante, como em toda cirurgia, tem risco de intercorrência e cada intercorrência diminui a margem de lucro do procedimento e vai poder gerar até prejuízo, como por exemplo, um protocolo em carga imediata. Se não der certo, se perder perde todo o trabalho utilizado, todas as horas de trabalho. E se isso acontecer, até a credibilidade nossa vai ser prejudicada. E para diminuir o risco de intercorrências, eu comecei a fazer acupuntura nos pacientes antes de começar a cirurgia, aplicar laser lib, durante a cirurgia, receitar alguns suplementos para os pacientes. E eu nunca mais recebi uma ligação de paciente com dor ou hemorragia depois que eu incluí essas ações nas cirurgias. E, além disso, essas ações também me permitiam fazer cirurgias mais complexas no único dia e tirar os pontos dos pacientes em menos de 5 dias. Nessa rotina intensa de cirurgias, o meu maior medo era adoecer. Ter algum problema de saúde, não poder estar bem disposta no dia seguinte, porque eu tinha várias cirurgias para fazer e pelo menos uma delas era uma cirurgia grande. Isso porque fazer cirurgia é como saltar de paraquedas todos os dias. Um pequeno erro pode trazer consequências irreversíveis e pode manchar sua reputação para sempre. O paciente sempre espera sua melhor performance. Você pode ter feito 10 cirurgias no dia, mas o paciente só fez uma. A única que importa é a dele. Até que no meio disso
as clínicas parceiras começaram a me chamar para conversar, com o objetivo de diminuir a porcentagem que me repassavam por cada cirurgia que eu fazia. Aí, como eu já não estava muito satisfeita com o valor que sobrava para mim, nem com o fato de pegar tanta estrada, eu não aceitei. E das 10 clínicas que eu atendia, fiquei em apenas 2 que aceitaram manter a minha porcentagem de repasse, que era de 70% para mim. Aí eu decidi focar todas as minhas energias no meu consultório para trabalhar menos e ganhar mais. Nessa altura, os meus amigos periodontistas já tinham todos virados implantodontistas. Isso porque naquela época, periodontia era muito desanimadora. Depois da raspagem, alisamento radicular, o paciente reclamava muito de dor, o dente ficou comprido, ficou com hipersensibilidade, que eu não conseguia mais tomar água gelada. E o paciente perguntava assim, e aí, quando é que você vai arrumar isso? Quando é que vai passar, doutora? E muitas vezes o paciente abandonava o tratamento no meio, porque percebia que a sua situação estava piorando, ficando mais dolorido, ficando com recessões, do que melhorar. E essa pério era frustrante demais. Mas eu nunca abandonei a periodontia, porque a minha mãe falava que a gente não pode escolher serviço, que tinha que fazer o serviço que tivesse. Acontece que ainda em 2004, durante a gravidez da Denise, eu precisei ficar em repouso absoluto. Eu aproveitei o tempo livre para estudar. E eu encontrei um artigo do professor Kirinen, publicado em 1995, que fazia instrumentação da boca inteira. E tem 10 anos que isso aqui estava publicado e eu não estou sabendo? Como isso é possível? E o outro artigo que dizia que não fazia mais instrumentação manual? E eu quase desmaiei quando li aquilo. Como assim? Só ultrassom? Eu decidi buscar mais informações sobre isso. Aprofundei meus estudos nas atualizações científicas e comecei a descobrir uma pério não cirúrgica que não era ensinada no Brasil. Eu comecei a aplicar esses aprendizados nos meus pacientes e o resultado foi surpreendente. Eu comecei a salvar dentes com periodontite, mobilidade e perda óssea que os dentistas brasileiros unanimemente condenavam. E eu fazia isso com, no máximo, 4 sessões de instrumentação, sem retalho, sem anestesia, sem dor para o paciente e sem usar cureta. E o custo de cada uma dessas sessões era menos de R$2 e não precisava comprar equipamento nenhum. E eu comecei a receber indicações de inúmeros colegas e os pacientes começaram a vir de outros estados e até de outros países para tratar comigo e evitar a extração dos dentes. Naquele momento eu não tinha tanta clareza disso, mas eu tinha descoberto o procedimento com a maior lucratividade de toda a odontologia. Eu estava tão surpresa com todo o resultado que eu estava tendo, fazendo alguma coisa que ninguém fazia no Brasil, que eu decidi e confirmar todas essas informações nos congressos internacionais mais importantes do mundo, como o Europério da Dinamarca, o International Academy da Croácia, a Sociedade Espanhola de Periodontologia. Em 2019 eu comecei a partilhar todo esse aprendizado aqui na internet. Desde então já são mais de 2.000 dentistas que seguem o meu método de tratamento periodontal. E é exatamente esse método que eu vou compartilhar com você no workshop. O conteúdo desse workshop você não encontra em nenhuma especialização ou congresso brasileiro. Um dos principais motivos para isso acontecer é que nos congressos brasileiros só se fala daquilo que tem interesse comercial, aquilo que é financiado por uma indústria que lucra bilhões por ano. Não existe interesse comercial em divulgar que é possível salvar dentes sem fazer cirurgia, sem ter que comprar nenhum equipamento ou material novo. Para fazer um TPNC, que é o tratamento periodontal não cirúrgico, e salvar dentes, você só precisa de conhecimento certo, algumas escovas de Robson que possivelmente você já tem no consultório e algumas gotas de evidenciador de placa. A Kátia fala que o conteúdo foi a melhor especialização que ela já fez e que, você não vai encontrar nada disso numa especialização. O primeiro passo para tratar periodontite é saber diagnosticar do jeito certo.
Mas antes de te mostrar a melhor forma de fazer o diagnóstico de periodontite, mobilidade e perda óssea, eu quero compartilhar com você as mensagens que eu recebo quase que diariamente das minhas redes sociais. Olha só, tenho problemas sérios com a periodontite, já fui em vários e sempre com um diagnóstico que tem que tirar todos os dentes. Descobri há pouco tempo essa doença e já estou assustada e com medo. Tem dentista que só quer fazer implantes, não passam essas informações de prevenção. A intenção é deixar o paciente perder os dentes para fazer um implante. Olha só o que as pessoas pensam de nós. Parabéns, doutora. Fui em 2 dentistas há pouco tempo e ambos queriam arrancar todos os dentes e que eu tenho que fazer protocolo. Não paro de pensar, fico muito abalada. Foi feito canal em 2 dentes e agora eu tenho que extrair. Todos os dentes condenados. A única solução é arrancar todos os dentes e colocar prótese. Só de pensar me dá um aperto no peito de tanta tristeza. Cadê a nossa periodontia? Ela vai estar aqui. Olha aqui, meus dentes estão moles. Pelo amor de Deus, me indica alguém que sabe salvar dentes. Paciente aqui, vendo essas imagens, me entristece ter perdido meus dentes por falta de conhecimento de um profissional. Isso me faz pensar que nenhum paciente quer perder os dentes. Qual então a melhor forma de fazer diagnóstico de periodontite, mobilidade e perda óssea, como pacientes como esse? A melhor forma é fazendo uma sondagem, que eu vou aprofundar na aula 2. Mas você vai precisar, por enquanto, de uma sonda PC-Punk 15 ou Carolina do Norte, que ela tem de 1 em 1 milímetro, ou você vai precisar de uma sonda OMS, que é essa daqui, que ela tem uma bolinha na ponta, onde você acaba tendo essa bolinha aqui de 0,5, a primeira taxa de 3,5, 5,5, depois 8,5 e 11,5. E você pode, sim, sondar implantes. Olha a importância da sondagem. Ela falou que sondou e fechou 3 pacientes de TPNC. Sempre ela encontra bolsa periodontal. Olha só, sondou e encontrou bolsas de até 8 milímetros em dentes aparentemente normais. Tem que sondar. E talvez você pense assim, não aparece doença periodontal no meu consultório? Talvez você não esteja vendo. E aqui eu tenho bem novo o censo da América Latina e do Caribe, do Brazilian Oral Research, que foi publicado agora em dezembro de 2024. E olha só esse resultado. Eles mostraram que no Brasil, pacientes de 30 anos ou mais, 80% tem o índice CPI acima de 2. Acima de 2 significa pelo menos uma bolsa periodontal de mais de 4 milímetros. 80% das pessoas com mais de 30 anos tem uma bolsa periodontal. 75% das pessoas de mais de 60 anos tem uma bolsa periodontal. Mas como assim? Depois com a idade cai? Porque as pessoas estão perdendo dentes. E isso é muito triste, mas ao mesmo tempo tem muita doença periodontal para a gente tratar. Porque 4 a cada 5 pessoas tem pelo menos uma bolsa periodontal de até 4 milímetros para as pessoas de 30 anos ou mais. Agora, aqui está mostrando o gráfico do índice CPI 4 de pessoas com bolsas de mais de 5 milímetros. Em Porto Alegre, pessoas de 30 anos ou mais, 35% dessas pessoas com mais de 30 anos, 35% tem pelo menos uma bolsa de 5. E 32% de pessoas de mais de 60 anos tem uma bolsa de mais de 5. Ou seja, 1 em cada 3 pacientes tem bolsa periodontal de mais de 5 milímetros. E aqui é o ponto que eu vou falar. Basta sondar que você vai começar a encontrar doença periodontal no seu consultório também. E talvez você se pergunte assim, mas será que eu consigo fazer um tratamento periodontal? Então presta atenção que muita coisa mudou, tá? Olha só, a ciência se perguntava, por que haveria o fechamento de bolsa mesmo na presença de cálculo residual? Sempre se falou sobre essa dificuldade de raspar, de eliminar a totalidade do cálculo dentário, mas
mesmo não eliminando a totalidade, que se achava que essa era a exclusividade do especialista, que conseguiria remover a totalidade do cálculo. Mas espera aí, consegue fechar a bolsa mesmo sem cálculo? E aí começaram a surgir estudos como esse aqui, do Journal of Periodontology, onde ele está falando assim sobre o efeito do cálculo residual depois da cirurgia a retalho. Mesmo depois de uma cirurgia a céu aberto, como se fala, né, que você vai abrir, ainda tem cálculo residual. E olha o que são estudos em cães, tá? Olha só o que as fotomicrografias encontraram. Se você observar aqui, ó, isso daqui, em maior aumento, é isso aqui. Então, superfície radicular, bolsa periodontal, aqui é o cálculo, e aqui em cinza mais escura, o epitélio juncional aderido a cálculo residual. Engraçado, então, o culpado não é o cálculo. E o Journal of Periodontology publicou na década de 90, em 1990, falando sobre o paradoxo do cálculo residual. Respostas clínicas como mudança de sangramento gengival ou profundidade de sondagem e níveis de inserção não estão relacionados com o cálculo residual. Não é o cálculo residual o problema. Então, o Journal of Periodontology começou a questionar essa perseguição excessiva ao cálculo. Então, se você é clínico, fica preocupado, será que eu consigo remover tudo? Calma, não é isso, não é conseguir remover tudo. E alguns outros estudos começaram a aparecer para embasar a terapia periodontal não cirúrgica. Olha aqui, o Non-Surgical Periodontal Treatment, uma revisão de literatura, e que começou a mostrar, por exemplo, em Harvard, porque eles têm mais recursos, porque eles têm mais dinheiro, eles mudaram o método de estudo. Lembra que quando eu fazia mestrado, eu estudava resposta imune a doenças periodontais? Naquela época a gente tinha que fazer cultivo microbiano, coloca no meio de cultura, coloca na estufa, e muita coisa não crescia. Aí começou a surgir a era das sondas de DNA. E as sondas de DNA, eles começaram a pegar um pedacinho de gene que somente aquele micro-organismo tem, e vai ser um pedacinho de sonda DNA específico para cada micro-organismo, e eles começaram a fazer esse rastreio. Isso só foi possível naqueles centros de estudos com um pouco mais de recurso. E eles descobriram que é possível obter um reequilíbrio microbiano através do Full Mouth Disinfection. Lembra do Full Mouth Disinfection que eu aprendi quando eu estava grávida da Denise, que ele fazia tudo na boca toda? Então, a gente consegue fazer isso. E o resultado de redução dessa microbiota patogênica foi validado através desses estudos com sonda de DNA. E o reequilíbrio é possível fazer aqui, ó. Tratamento periodontal cirúrgico e não cirúrgico. Os conceitos aprendidos e desaprendidos a gente consegue através do Full Mouth Disinfection. Algumas coisas embasam essa terapia periodontal não cirúrgica, como por exemplo, uma instrumentação, ela despedaça sim as bactérias. Sim, pode ser aplicado subgengivalmente. Escreve aqui no chat, quem é que aprendeu que ultrassom risca? Quem é que aprendeu que não pode usar ultrassom sub? Quem é que aprendeu que não pode deixar nenhum cálculo residual? Quem aprendeu que tem que deixar uma superfície perfeitamente limpa, lisa e dura? Não, tudo isso mudou. E que não precisa ter nem choque nem desconforto. E o motivo do ultrassom ele conseguir despedaçar as bactérias é esse efeito cavitacional. Então assim, ó, cavitação numa bolsa periodontal com um raspador ultrassônico. É mais ou menos assim. Ele vai ter essa vibração, nessa vibração ele vai ter um efeito cavitacional e só de aplicar o ultrassom ele vai fazer uma vibração tão forte que ele vai despedaçar as bactérias. Na verdade, o ultrassom odontológico ele não é utilizado para esse fim. A gente passa o ultrassom para remover o cálculo. Mas como eu sou da microbiologia, havia uma metodologia quando a gente queria fazer algum preparo para a resposta imune em animais, a gente tinha que despedaçar as bactérias para ver a resposta imune da bactéria morta e despedaçada, não viva. O que a gente fazia?
pega as bactérias, coloca num tubinho de ensaio, pega um inserto ultrassônico, ultrassom de laboratório, né? E coloca para vibrar. E quando a gente colocava isso daqui para vibrar, depois tirava uma gotícula, olhava no microscópio para ver se as bactérias estavam mortas e despedaçadas. O que é que despedaça a bactéria? Ultrassom. E esse é o efeito cavitacional do ultrassom. O ultrassom vai ter um efeito também colateral de eliminação dos micro-organismos. Além disso, o professor Sokransky, em 1998, ele falou sobre os complexos microbianos. Ou seja, ele dividiu as bactérias bucais em alguns grupos, chamados complexos microbianos. E ele descobriu que nem todas as bactérias são tão ruins assim. Ele dividiu as bactérias em bactérias que podem ser compatíveis com o hospedeiro, bactérias relacionadas com a saúde, e algumas bactérias que podem ser fortemente patogênicas. Então, nem todo biofilme é igual, nem todas as bactérias são iguais. Isso foi no final da década de 80. Alguns micro-organismos estão relacionados com a severidade da destruição periodontal, ou seja, nem toda a placa é igual, mas algumas bactérias são piores. Nem todas as bactérias são ruins. E aqui, eles dividiram isso para os complexos microbianos de Sokransky, que são os complexos que eles mais ou menos dividiram em cores. Então, no topinho da pirâmide são as bactérias fortemente patogênicas e na base, amarelo, azul, roxo, aí o laranja, eles são as intermediárias. Esse gráfico aqui, guarde bem que ele é a base da metodologia. Isso daqui é uma microbiota normal. Numa microbiota normal e saudável, nós temos essa proporção de bactérias. Um tiquinho de bactéria de complexo vermelho. Mas em algumas situações, nós temos algumas bactérias do complexo vermelho em maior quantidade. E essa maior proporção de bactérias do complexo vermelho é que vai ser a doença. O objetivo é a gente voltar a essa situação original, e isso é o reequilíbrio microbiano. Aqui todo mundo tem um pouquinho de bactéria do complexo vermelho. Isso não é doença, isso não é problema. Esse é o objetivo final do nosso tratamento. E olha só, outros estudos mais complexos fizeram então o sequenciamento de DNA. Aqui tem uma autora chamada Purmina Kumar. Eu sou fã dela, eu vou em todos os congressos, encontro as palestras maravilhosas dela, porque ela entra dentro de uma grande profundidade. Para você ver que isso daqui são as análises através de sondas de RNA. Tem sonda de RNA, tem sonda de DNA, ou seja, um pedacinho do gene que se encaixa vai falar assim, isso daqui tem. E conseguiu identificar quais as bactérias. Então, assim, toda a roda, todas as bactérias presentes na boca, que pelo menos que conseguiram encontrar. Mas algumas bactérias que estão aqui marcadas em vermelho são bactérias relacionadas à doença, bactérias relacionadas à saúde e bactérias abundantes em ambas as partes. Olha em detalhe aqui, ó. Quando a gente tem aqui essas barrinhas vermelhas, são as bactérias que estão fortemente associadas à doença. Olha só quem são: porfiromonas, Tannerella, Prevotella, bacteroides, mas porfiromonas e Prevotella ganham as bactérias relacionadas à doença. Agora, tem bactérias, em azul aqui, fortemente relacionadas à saúde. Quando a gente tem saúde, qual bactéria a gente tem bastante? Tem Actinomyces. E aqui, então, guarde que não se trata da gente conseguir zerar o biofilme, se trata de reequilibrar. Nós precisamos que as pessoas tenham as bactérias certas, ou seja, as bactérias boas. Não só isso, isso coincidiu com a descoberta de um conceito novo chamado biofilme. Biofilme não é placa bacteriana. O que se imaginava como placa bacteriana era uma coisa assim estática, parada. O biofilme é uma estrutura tridimensional. Isso começou a ser estudado no conceito de velocidade nos cascos de navio e descobriram que toda superfície dura, imersa em meio líquido, vai ter uma coisa chamada biofilme. Esse biofilme, ele começa a se formar, depois ele começa a fazer pressão, ele começa a empilhar e ele vira uma montanha de biofilme. Essa montanha de biofilme é aquilo que acontece na cavidade bucal.
E o que a gente vai começar a ver é que o biofilme dental é uma estrutura muito mais complexa, que não tem nada a ver com aquela placa bacteriana assim, bidimensional, chapada que se imaginava. Olha só, começa com as bactérias se aderindo, eles começam a formar pequenas colônias, em algum momento eles criam cogumelos, estruturas ali dentro, com as bactérias todas guardadinhas e elas estão protegidas nesse biofilme. Elas podem ser anaeróbias e aqui tem uns buracos que são canais onde entram líquidos trazendo nutrientes, levando metabólitos. Em algum momento essa bolha se rompe, liberando uma grande quantidade de bactérias novas. Isso daqui é um perfeito esconderijo de bactérias e isso daqui é o que se entendeu como biofilme. E só para você ver, aqui é uma superfície radicular, aqui num corante fosforescente, as bactérias viáveis, ou seja, aonde houver vida vai ficar pintadinho dessa cor. Então assim, olha a estrutura tridimensional dos biofilmes. Olha aqui esse cogumelo, isso na superfície dentária. Então não é uma placa, é uma coisa enorme, passando líquido, entrando saliva, e descobriram algumas características importantes do biofilme. Primeira coisa, resistência a antibióticos e antissépticos. A partir de agora, eu quero decretar o fim ao bochechinho para o sangramento. Ainda tem indicação para bochecho de clorexidina como pós-operatório, algumas condições especiais onde a gente precisa de um reequilíbrio microbiano forte, mas bochechinho para tratar gengivite, periodontite, periimplantite, assim, não é. Porque as bactérias são, o biofilme, ele é resistente, não entra, não penetra, não entra ali dentro. Os anaeróbios ficam escondidos dentro desta bolha de biofilme. E o rompimento do biofilme é um passo importante e insubstituível. O rompimento mecânico, nós vamos além, nós vamos eliminar a totalidade dele. E um outro ponto muito importante é a resiliência. A resiliência é o conceito, a característica que faz com que quando a gente remova, o biofilme se neoforma com características muito semelhantes ao que era anteriormente. O paciente tem muito cálculo. Professora, eu raspei, tirei todo o cálculo, daqui 2 semanas está cheio de cálculo de novo, porque ele se neoforma com características semelhantes. Se ele era um biofilme, onde o pH tendia para o básico e ele fazia a precipitação de materiais, vai neoformar um biofilme semelhante. E é por isso que o nosso plano de tratamento, ele é baseado nesse reequilíbrio microbiano que não basta fazer uma vez. Se você faz só uma raspagem para isso não resolve. E o TPNC não dava certo no passado porque a periodontia não sabia disso. Não basta remover uma vez. Não sabia também outras coisas. Esse estudo mudou tudo. Do Journal of Clinical Periodontology em 2003, Donna Major e colaboradores, tem aqui também o professor Sokransky fazendo parte, a professora Rafa G. Eles falaram o seguinte: através de sondas de DNA, eles queriam saber quais as bactérias que tinham na boca. Ai, deve ter anaeróbio dentro da bolsa, deve ter aeróbio fora da bolsa. Nananina, não. Eles descobriram que os anaeróbios estão na boca toda. E aqui estava o maior erro da periodontia. A periodontia ficava olhando só para dentro da bolsa. Porque falava assim, todas as bactérias estão dentro da bolsa, não é possível, os anaeróbios moram dentro da bolsa periodontal. E a periodontia ficava só trabalhando no lugar errado nesse passado. E é por isso, se você já teve um insucesso, escreve aqui no chat, quem já teve um insucesso, coloca aqui insucesso e um emoji tristinho. Insucesso, você fazia tudo certinho e não tinha segurança se aquilo ia dar certo, mesmo seguindo todo o protocolo da pério, porque a pério não sabia disso. E que o que eles descobriram é que os anaeróbios estão na boca toda. E a periodontia ficou perseguindo bolsa periodontal
bactéria periodontopatogênica dentro da bolsa e não estava só ali. Olha só, eles, através de sondas periodontais, eles conseguiram ver que tipo de bactéria existe no biofilme supra, no biofilme sub, na saliva, no dorso da língua, na lateral da língua, na ventral da língua, no assoalho da língua, em todos os cantos. E eles começaram a ver. E eles descobriram que existe um padrão assim meio semelhante de bactérias na boca toda. Mas é o seguinte, tem anaeróbio no subgengival? Tem. Tem anaeróbio também na superfície do incisivo central superior? Tem anaeróbio ali sim. Tem anaeróbio no dorso da língua. Áreas que se consideravam como extremamente oxigenadas eram áreas que também tinham anaeróbios. E a explicação é que as bactérias estavam cobertas e protegidas pelo biofilme. Ou seja, a gente precisa romper o biofilme como uma característica importante. E eu vou explicar isso na prática clínica na aula 2. E só para saber onde você ficou parado na história da periodontia é o seguinte: de 1920 a 1950, eles achavam assim, causas não bacterianas como carências nutricionais, erupção passiva, irritação, trauma, eram considerados os fatores etiológicos da periodontite naquela época. Em 1965, o professor Harold Leite, eles fizeram um estudo clássico que marcou a época, mudou tudo, fez da periodontia um pouco mais preventiva. E eles viram que o acúmulo de placa leva a gengivite. Para de escovar, vai ter gengivite. E que toda gengivite leva a periodontite. Não leva. E que toda placa é semelhante. Não é. Mas na época, em 1965, eles chegaram a essa conclusão. E aí, o que aconteceu é que eles extrapolaram isso para a periodontite. E desde então, fica se falando que tratamento de doença periodontal e escovação. Não é. Tem que reequilibrar a microbiota. E que se acreditava, porque não tinha recurso na época, que toda a placa é semelhante. E eu mostrei nos complexos microbianos que não é. Toda a placa não é. Então, eu quero te convidar a pensar assim, em que estágio da pele você parou? Porque em 1970, entre 60 e 70, surgiram os evangelistas da placa. Professor José Padua Lima, o professor José Luiz Freire de Andrade, Zé da Placa, Paulo Louro Filho, foram professores muito importantes na implantação de um pensamento mais preventivo e menos mutilador. Mas como evangelistas da placa, se você já ouviu, era tudo assim, controle de placa, controle meticuloso de placa, técnica de escovação, o paciente tem que fazer assim, assado. Quem é que era evangelista da placa? Escreve: eu era evangelista da placa, porque a partir de hoje você não é mais, tá? E que ficava doutrinando, controle de placa, não tá bom, é assim, é assado. E nós, dentistas, viramos dentistas disco furado, disco riscado, repetindo sempre a mesma coisa. Tem que escovar melhor, tem que usar essa técnica, tem que fazer desse jeito. E isso simplesmente afugentava os nossos pacientes. Eu não aguento mais aquela doutora falando a mesma coisa. Isso foi o triste da periodontia, mas não vai ser mais. E que também descobriram que o LPS bacteriano, que na época eles diziam que o LPS bacteriano, que é uma substância, um lipopolissacarídeo que está na superfície de todas as bactérias gram-negativas. Se acreditava no passado que a gente tinha que raspar, alisar, porque ele ficava super aderido ao cemento necrótico e ele precisaria ser totalmente removido. A verdade é que o LPS bacteriano possui uma fraca adesão ao dente, ela pode ser removida com uma escova de Hobson, e que a instrumentação ultrassônica despedaça as bactérias, também lava esse LPS bacteriano e que pode ser aplicado subgengivalmente. Ainda mais hoje, com essas tecnologias mais modernas, magnetoestritivas, que elas são confortáveis e eficientes. E a instrumentação ultrassônica pode ser utilizada sem choque e sem desconforto. Olha que mais!
os fundamentos, os estudos fundamentando isso, a distribuição do LPS ou lipopolissacarídeo ou endotoxina na relação de superfícies radiculares envolvidas periodontalmente. O LPS está fracamente aderido. Aqui, os estudos sugerem que esse debridamento radicular tão intenso, ele não precisaria ser assim. E que o LPS pode ser retirado com uma escova de Hobson. Ela está em baixas concentrações. E esse significado do LPS, que precisa ser alisado, ele foi superestimado no passado. Então, no passado, quem ouviu aquela história de raspagem, alisamento radicular como condição para eliminação da doença, e causou muita frustração, porque era muito trabalhoso, demorado e não trazia o resultado desejado, porque a resposta não estava na remoção do cemento contaminado. Olha só, mudanças clínicas e microbiológicas associadas com um ambiente subgengival modificado. Olha só, a redução de determinadas bactérias gram-negativas no biofilme é mais importante que a remoção do cemento contaminado. Eu vou repetir porque isso é importante, tá? Reduzir bactérias gram-negativas, reequilibrar, transformar aquela pirâmide de complexos mais do jeito que deveria ser na normalidade, ou seja, reduzindo algumas bactérias gram-negativas como porfiromonas, prevotella, é mais importante que a remoção do cemento, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, os estudos científicos já estão comprovando isso, portanto, para de perseguir cálculo, pode parar de fazer alisamento radicular, porque não é por aí. Escreve aqui no chat, quem tá ouvindo isso daqui é muito novo para você, escreve aqui que eu vou ler todas as respostas. Para quem tá falando é muito novo, já se inscreve no canal, me dá um joinha, me dá uma curtida, um like, diz que você vai tá gostando. Olha só, alisamento radicular na pério jurássica. Essa pério que carinhosamente eu chamo de jurássica do passado. Ela teve seu papel no passado, mas hoje ela não serve mais. O alisamento radicular deixa sequelas para o paciente que fica com dor, ele não quer voltar mais, como dor, laceração, porque precisa usar cureta, vai lacerar, vai sangrar, precisa de anestesia porque vai lacerar, vai ter hipersensibilidade pós-operatória e demora para passar nessa pério jurássica. E o paciente abandona o tratamento, que é muito sofrido. Pro dentista, aí começa todos os problemas, dedo em gatilho, tendinite, dor, dorte, tudo mais, porque era muito cansativo. E o paciente começa a ficar muito infeliz. Olha só, indignada com a pério jurássica. Desgastaram meu dente. Estou com sensibilidade até hoje. Esse paciente passou por mim. Ele fala, eu fui num dentista que acinturou o meu dente de tanto raspar. Ele sofria muito nos tratamentos. Essa pério jurássica do passado acreditava que o resultado, a maior parte do resultado dependia da higiene do paciente. Embora os estudos atuais eles falem sobre a higiene ela é protetora, ela melhora, mas não é a higiene do tipo, vai depender da sua colaboração. Aí pério, se não tiver a colaboração do paciente, não funciona. Dá para não depender. Já tive muito paciente que falou assim, não quero passar fio dental, não tem problema, não quero fazer essa técnica de escovação, não tem problema, a gente não precisa dessa colaboração de higiene, eu vou reequilibrar a sua microbiota, pode ficar tranquilo, não precisa dessa higiene meticulosa. E a gente gastava muito tempo, o paciente ficava aborrecido explicando técnica de escovação perfeita e fio dental, o paciente não gostava disso. A antibiótico-terapia era ineficiente porque ela era feita meio paliativamente. Agora tem um momento certo para usar o antibiótico, porque a antibiótico-terapia ineficiente era usada no momento errado. Então, antigamente, na pério jurássica, termina a raspagem. Fez a reavaliação, não fecharam as bolsas. Antibiótico, mas já passou a época do antibiótico. Então, desconsiderava a existência do biofilme, formou biofilme, não ia
ser alcançado pelo antibiótico e precisava de 8 sessões para tratar a doença. 8? Uma supra, se o paciente tinha muito cálculo. Uma por sextante. Se você conseguisse raspar tudo de uma pério severa em 6 sessões. E depois precisava de uma reavaliação. Até ali terminava tudo, já dava muito trabalho. Essa aqui era a pério jurássica, desanimadora, ineficiente porque estava olhando para o lugar errado, além de gerar dor e hipersensibilidade para o paciente, muitas vezes não resolvia o problema. E aí trazia esse pensamento, melhor fazer exodontia em tudo e colocar um protocolo. Então, pério jurássica foi responsável por esse pensamento. E eu tive uma paciente que tinha uma periodontite, tinha uma perda óssea, e naquela época a gente achou assim, vamos tirar que vai ser o melhor para você. Ela muito feliz foi fazer um empréstimo, extraímos os dentes remanescentes, ainda tinham muitos, mas como a doença dela era severa, a gente achava que era o melhor tratamento. Chegou a pandemia, ela voltou a fumar, que tinha parado de fumar. O diabetes dela descompensou e aquilo ali começou a levar uma periimplantite. Então, ter extraído esses dentes me trouxe um grande arrependimento e eu não quero repetir isso. Não quero que isso se repita nem comigo, nem com ninguém mais. Na aula 2, eu vou te mostrar o procedimento para impedir a progressão da perda óssea e tratar todos os casos de imobilidade. Tratar e resolver, com quase 50 anos de profissão, eu só consegui a paralisação da perda óssea em pacientes com periodontite depois da professora Cristina. Por quê? Porque esse é o protocolo que funciona. Antes, na pério jurássica, era frustrante. Conseguiu paralisar com 50 anos de profissão. E olha, essas periodontistas que nunca mais fizeram cirurgia a retalho depois que conheceram o meu método. E só para você entender, tem um outro entendimento de doença periodontal que está no livro do Lynch, na 7ª edição, que só tem em inglês. Bom, doença periodontal é a presença de bolsa, né? É o epitélio sulcular, que ele é aprofundado com a presença de cálculo, biofilme e aqui um grande infiltrado inflamatório. E o que tem de novo mesmo é do professor Jorge Meili. Isso daqui é uma foto que eu encontrei na International Academy of Periodontology, na Croácia, onde ele mostra os novos aspectos moleculares da patogênese da periodontite. Presta atenção que isso aqui é novo. O entendimento atual é que a gente tem saúde, a gente tem gengivite e a gente tem periodontite. Aqui a gente tem poucos fatores ambientais e aqui a gente tem muitos fatores ambientais. Ambientais tabagismo ou fatores genéticos maiores ou menores, ou epigenéticos, que é o ambiente, a alimentação, o estilo de vida. Então, quanto mais disso de ruim, mais chance de periodontite. Vamos pensar que você tem um comportamento e um ambiente bom, baixo risco genético. A saúde não é a ausência de bactérias. A saúde não é zerar a placa, e é isso que esse novo modelo fala. Sim, você pode ter um biofilme, mas um biofilme que é simbiótico, um biofilme equilibrado e uma resposta imune adequada. A gengivite, ela acontece quando você começa a ter uma disbiose, um desequilíbrio microbiano começando. Aí você começa a ter um pouco mais de LPS bacteriano, e você vai ter uma resposta imune proporcional e vai ter a resolução dessas bactérias atacando e o sistema imune responde. Mas na periodontite, você tem um desequilíbrio microbiano, uma franca disbiose, você tem muito LPS bacteriano e uma resposta imune exacerbada, exagerada, que pode ser por conta de uma genética ruim, pode ser por conta de um estilo de vida ruim, e por conta disso começa a ter uma resposta imune desproporcional, exagerada, e o dano no tecido conjuntivo e do tecido ósseo. Com isso, eu construí um protocolo Cris Miura de TPNC, que não depende da higiene do paciente, porque nós vamos reequilibrar essas bactérias. Não precisa de cirurgia, porque a cirurgia periodontal não tem razão de ser. Não é o cálculo
Não é a presença, a remoção total ou não do cálculo que vai fazer a diferença. Não precisa de cirurgia. E que aposentou o alisamento radicular, visto que nós não precisamos remover a totalidade do cemento. E trata qualquer doença periodontal na metade do tempo clínico, porque a gente faz em full mouth disinfection e ela é mais lucrativa do que a implantodontia. Já contei o motivo pelo qual eu deixei de fazer implantes. E eu nunca imaginei tratar uma bolsa periodontal. Eu nunca tratei. Eu encaminhava, entendeu? E hoje eu trato. É muito gratificante isso. Pacientes que antes eu tinha que passar para frente, agora eu cuido ali no meu consultório. A moça tinha um monte de bolsa. Hoje foi a segunda. Não tá saindo mais nada de sangue. Nossa, a paciente tá encantada. E puxa, o legal é um caso que eu não pegaria antes da periodiária. E eu já vi o resultado. Aposentei minhas curetas, os pacientes sentem menos dor no tratamento. Eu tinha uma relutância em achar que quando eu só fazia ultrassom no paciente, não era uma periodontia correta. Porque na minha concepção antiga, eu tinha que raspar. Eu não utilizava o ultrassom para fazer instrumentação como se fosse raspagem. Hoje o ultrassom é o companheiro de um tratamento. Agora eu uso com metodologia. E esses dias eu estou atendendo numa clínica e a moça falou, nossa, foi a melhor pério que eu já fiz na minha vida. E aí você fala, pô, tá valendo a pena, estamos no caminho certo, né? Isso descomplicou a pério e permitiu que qualquer dentista trate sem precisar fazer uma especialização e receba até R$20 mil em um único tratamento. Isso significa tratar qualquer doença periodontal em 4 sessões, sem cirurgia, sem gerar hipersensibilidade nem dor para o paciente e também sem ser periodontista. E se você é periodontista, corre porque você precisa talvez de uma atualização. Tem 20 anos de full mouth disinfection e tem modificações desse full mouth disinfection. Presta atenção. Já falando que o full mouth disinfection reduz tanto o número de sessões na cadeira odontológica quanto a duração do tratamento periodontal. O tempo mais curto de trabalho limita o risco de contaminação cruzada entre os sítios tratados e não tratados. Antigamente, você raspa por sextante, por quadrante. Aí na última, aquele primeiro ali já estava totalmente contaminado pelas bactérias ruins. Pronto, faz tudo numa sessão só. Que esse procedimento de desinfecção da boca toda é mais confortável, é mais econômico. E não sou eu que estou falando, os estudos corroboram isso. O protocolo Cris Miura resolve então o mesmo problema que o implante, mas não possui grandes custos. Por isso você ganha mais por hora. Não gera hipersensibilidade nem dor para o seu paciente. O tratamento periodontal não cirúrgico resolve bolsas em qualquer profundidade. Mas, professora, bolsa profunda, como é que trata? A gente não precisa tratar numa vez. Uma bolsa de 10, ela vai virar uma bolsa de 8. Trata com uma bolsa de 8. Essa bolsa de 8, ela vai virar uma bolsa de 6. Essa bolsa de 6 vira uma bolsa de 4. Então, qualquer profundidade a gente consegue resolver. E a gente vai realizar o RM 3 em 1, que é a sessão de reequilíbrio microbiano 3 em 1, que eu vou me aprofundar na aula 2. E na aula 3 eu vou colocar o plano de tratamento. E isso faz regredir a cada sessão e vai resolver mais ou menos em 4 sessões em média e uma prescrição adequada do antibiótico à luz dos conhecimentos atuais. Antigamente se acreditava que as bactérias não entravam nem na gengiva e nem no osso, mas as sondas de DNA mostraram outra coisa. A antibiótico-terapia, ela substituiu a necessidade de cirurgias em bolsas profundas. Não precisa mais de cirurgia. Antibiótico mais tratamento resolvem. Olha só a minha aluna que fez um plano de tratamento de terapia periodontal não cirúrgica para tratamento periodontal e reequilíbrio microbiano. 4 sessões de raspagem supra e sub, polimento coronário em full mouth disinfection, uma sessão de manutenção após 60 dias do término do tratamento. Isso daqui ela fez à vista no Pix ou em 6 vezes no cartão. Isso daqui mudou tudo da nossa periodontia. Aquela paciente que você me ajudou a planejar, ela vai fazer o pagamento em Pix, o valor total. Ofereci 10% de desconto à vista, então ficou R$4.500 mais ou menos. Eu já achei maravilhoso.
Nunca cobrei tanto assim. Ela ficou tão emocionada que encheu os olhos d'água na consulta das coisas que a gente conversou. A Renata é minha mentorada e ela tinha uma dificuldade tremenda em falar do preço para o paciente. Ela tinha medo do paciente fechar, não fechar. Escreve aqui quem tem medo também. Escreve no chat só para eu saber. Tenho medo de cobrar. E a Renata não tem consultório próprio. Ela aluga turnos em 2 consultórios no Rio de Janeiro. E para você conseguir entender a lucratividade, se você fechar um tratamento periodontal não cirúrgico por R$ 4.500 em 4 horas clínicas, você vai ter um lucro bruto. O lucro bruto é tirando seus custos. E custo, assim, é imposto e taxa de cartão. E você vai ter o lucro por hora, dividido por cada hora, sem intercorrência, de R$ 959. Porque o custo do material da periodontia, ele é muito baixo. E isso vai fazer com que você possa contar com R$ 954 de lucro por sessão. Esse é o procedimento mais lucrativo da odontologia, onde você vai conseguir lucrar mais que o implante. E olha só, a Renata ainda depois de 5 semanas de fechar o seu maior TPNC, ela foi além e fechou um TPNC de 6 sessões por R$ 16.560. Foi assim que ela mostrou que ter consultório próprio não é um requisito obrigatório para ser reconhecido e valorizado na profissão. E não só ela, a Sandra, falando para o Rafael, que é o nosso docente da equipe, ele falou: o paciente aceitou fazer o tratamento, cobrei 10 mil. Consegui fechar o tratamento por 16 mil reais. Estou muito feliz. Fechei meu TPNC de maior valor até agora, 16 mil reais. Fechei meu primeiro TPNC por 17 mil reais. Hoje, fechei um caso por 18.700 reais. Fechei o caso daquele paciente, cheguei aos 20 mil reais. Estou mega feliz. Pessoal, fechei o meu primeiro TPNC anual por 11.500, com irrigador, escovas e vitaminas. E agora eu quero te mostrar quanto fica efetivamente no caso do Kemper, lá de Rondonópolis, do Mato Grosso, que fechou um TPNC de 20 mil reais. No cálculo de hora clínica dele, se ele cobrou um TPNC de 20 mil, a gente vai dividir isso em 6 horas clínicas, que foi o que ele falou que levou, vai tirar os custos de imposto, taxa de máquina, aí vai ter o custo total e o lucro bruto. O total, tirado os custos, principalmente de maquininha e taxa, ele vai ter 2.565 de lucro por hora. Imagina, 2.565 de lucro por sessão. Qual implante ou ROF gera isso de lucro por sessão? Esse é o procedimento mais lucrativo. Com o protocolo Cris Miura, você ganha mais que implantodontia sem fazer cirurgia, sem risco de intercorrência. E eu quero mostrar um caso de uma aluna minha que em 2012, essa paciente aqui compareceu chorando que tinham condenado esse dente anterior e ela resolveu que salvaria, que ela faria esse tratamento periodontal não cirúrgico e desde 2012 ela já faz. Na verdade, ela não fez cirurgia na época, nesse dente anterior, porque ela evitava fazer cirurgia porque causava recessão, e causa mesmo. E em 2023, olha só a qualidade dessa lâmina dura e o dente está aqui, bonitão, firme, agora com contenção, uso de irrigador, sempre na manutenção preventiva, esse dente não cai mais e a paciente diz que está muito feliz e agradecida. Olha só a saúde, olha a lâmina dura, trazendo, mostrando que isso daqui está estável. E essa é a foto da paciente. Feliz, aqui o sorriso é baixo, não aparece e tá com o dente dela. Essa paciente recebeu um orçamento de 5 mil para resolver o problema com esse exoimplante naquela época. E isso ela pagaria 5 mil, passando períodos sentindo dor na cadeira do dentista, picada da anestesia, dor no pós-operatório com alto risco de intercorrência, aderindo a um tratamento irreversível que é a exodontia. Para esse caso, a gente pegar uma paciente e dizer, ao invés de você perder o dente, a gente fala assim,
Você não pagaria 10 mil reais para resolver esse mesmo problema, sem dor, sem cirurgia e com baixíssimo risco de intercorrência? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Roseli. Eu quero agradecer à doutora Cris, que está aí com um trabalho extraordinário, formando uma nova mentalidade aos dentistas que salvam dentes. Para mim, assim, depois de praticamente 2 anos de tratamento, hoje eu tenho uma saúde bucal perfeita. Conheci o Dr. Rafael Chatti aqui de Campinas, que cuidou de mim, e hoje os meus dentes estão firmes, porque quando eu cheguei, eu tinha sido desenganada por 4 profissionais que queriam tirar todos os dentes para colocar uma prótese permanente. Porém, eu não queria, eu queria os meus dentes, porque eu acredito que os nossos dentes, eles são tudo para nós. Então o Dr. Rafael começou um processo, e eu aqui, 2 anos depois, eu posso dizer, valeu a pena, e sabemos que não é um tratamento barato, mas é um tratamento eficaz, extraordinário. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E esse aqui é o meu aluno que não é pério, ele é endo. Esse endo trata qualquer doença periodontal com segurança. Eu já ouvi periodontistas falando que não tem segurança para fazer tratamento periodontal, mas é porque tá na periodontia antiga mesmo. Agora eu quero fazer uma revisão rápida do que vimos aqui. Nessa aula você aprendeu que tratar doença periodontal não precisa de alisamento radicular. O LPS é fracamente aderido. O ultrassom aposentou as curetas. Não precisa. Permite fazer um procedimento mais rápido, sem dor para o paciente. Não precisa também usar MIS, começa com ultrassom e termina com cureta. Não precisa. Não estamos perseguindo o cálculo. E o tratamento periodontal que evita o implante, e por isso pode custar até 20 mil reais. O paciente tem um diagnóstico de extração de tudo, não pagaria 20 mil reais? Eu pagaria. E a pério possui alta margem de lucro, porque o custo é muito baixo. Sou especialista em dentística e sempre encaminhava os casos de pério. Após conhecer a doutora Cristina, fui me interessando. Me inscrevi no curso. Os pacientes estão amando minha nova maneira de atendimento e o meu faturamento mais que dobrou. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. As melhores perguntas eu vou responder no plantão de dúvidas da aula 1, que acontece terça-feira, às 20h07. O material didático dessa aula vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp exclusivo do workshop, e é só clicar no botão verde aqui embaixo para entrar se você ainda não está lá. Mas mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, eu vou ficar muito feliz em saber qual foi o seu maior aprendizado aqui na aula. Escreve aqui para eu saber, é um feedback. Quanto mais você escreve, você também vai estar colocando, sedimentando o aprendizado para você mesmo, e outros colegas também vão ver e também vão sedimentar o seu conhecimento. O seu feedback é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando com esse conteúdo. Por isso, não deixe de comentar agora. E quarta-feira, às 7 da manhã, vai ao ar a segunda aula do workshop Pério Lucrativo Descomplicado. Nela, eu vou te mostrar como colocar todos os seus pacientes do consultório na recorrência, pagando pelo menos 400 por hora. E lá eu vou revelar a estratégia de rechamada de pacientes antigos que você não vê há muito tempo. O meu aluno Weber faz mais de 30 mil todo mês só aplicando essa estratégia. Quantos pacientes você já atendeu em toda a sua carreira? 1.000, 2.000? Já imaginou enviar algumas mensagens e recuperar vários desses pacientes que passaram pelo seu consultório, pela sua clínica, que você trabalha e nunca mais voltaram? É nessa aula 2 também que eu vou dar mais detalhes sobre o sorteio do ultrassom da WK e os outros equipamentos que somam mais de 5 mil reais. E eu já vou te falar o que você deve fazer para garantir o seu certificado de participação. Mas antes, eu queria que você visse agora o que aconteceu com o Weber, meu aluno do Rio de Janeiro, depois de aplicar o que você aprenderá na aula 2.
Eu fiz especialização em periodontia em 96. Só que a periodontia estava muito desacreditada no meu pensamento, entendeu? Para mim. Porque eu não tinha vontade de fazer pério. Era uma enxugação de gelo, né? Eu sempre começava o tratamento do paciente falando: olha, você vai fazer um tratamento periodontal comigo, mas se prepara que você vai ficar com hipersensibilidade quando você beber um pouco d'água. São sequelas do tratamento, não tem jeito. Então eu já fazia uma contravenda do tratamento, já na expectativa do paciente depois reclamar e eu ter que ouvir aquilo, entendeu? Então já era uma coisa que era desestimulante. Fora dizer que eu sinceramente eu não estava mais acreditando na periodontia tradicional. O que foi o divisor de águas foi quando você falou que a gente vai ter recorrência com essa metodologia. O que ela vai me apresentar de tão interessante assim, que vai ser diferente do que eu faço no consultório, que vai fazer meus pacientes voltarem. Então isso daí foi aquele negócio, brilhou meus olhos, eu falei assim, não, eu tenho que assistir o que ela está falando. Primeiramente que a minha abordagem com o paciente se tornou diferente, a minha forma humanizada, o meu jeito de lidar com o paciente realmente mudou. Eu tenho pacientes recorrentes e pagando bem pela pério. Só de pério e manutenção, eu acho que eu estou tirando em torno de uns 30 mil só de pério. Agora, por exemplo, uma manutenção que era 375, 400, hoje eu cobro 550. Então eu não cobro menos do que 550 uma manutenção de pério. Eu facilito a vida do meu paciente. Então não é um paciente rico. Eu não tenho uma clínica top das galáxias. Eu tenho um consultório. Depois que eu comecei a fazer essa periodontia, eu não tenho uma estatística. Eu vou falar assim, eu não tenho tido quase nenhum paciente que não retorna. E se pegar minha semana, com certeza tem mais de 20 pacientes marcados só de manutenção, a semana toda. Eu, com a minha experiência, não estou nem preocupado com os novos pacientes. Por quê? Porque eu tenho carta de clientes, então eu estou só agregando os pacientes para voltarem os tratamentos e as manutenções, então isso já está sendo suficiente para mim, para eu lotar a agenda, entendeu? Para colocar os espaços que tinham, não tendo mais. Me dá um prazer, você não tem noção o que é sentir que eu estou fazendo o que é odontologia, o que eu me propus quando eu fiz odontologia, que é cuidar das pessoas e não ficar apagando incêndio o tempo todo de paciente, pegando só curativo. Não, eu quero cuidar para que ele não venha ter os problemas que ele tem. E para garantir o seu certificado de participação e concorrer a uma bolsa de estudos do método Dentista que Salva Dentes, você deve assistir às 3 aulas que vão ao ar segunda, quarta e sexta às 7 da manhã. Estar ao vivo comigo na live de encerramento que acontece comigo domingo às 20h07. Queria te lembrar também que todas as aulas do workshop saem do ar no domingo agora. Eu não conheço nenhum jeito mais eficiente que esse para ter estabilidade e qualidade de vida na odontologia que esse. Eu vejo você na quarta às 7h. Um beijo!